O livro é uma cópia da técnica de meditação de alto grau. É apenas para os bruxos que carregam a linhagem da serpente Kemoin gigante. O início da informação já enviou Leylin em êxtase. A técnica de meditação de alto grau que eu sempre sonhei está finalmente em minhas mãos agora. Leylin só sentiu uma onda de sangue correr para o cérebro e quase não conseguiu resistir a gritar de excitação. Atenção! Atenção! Tempo restante para o local entrar em colapso, 5 minutos e 30 segundos. Já atingiu o limite que o anfitrião estabeleceu. O AI-chip lembrou Leylin mais uma vez. Droga! Leylin começou a correr imediatamente. Quando ele começou a ficar sem o estudo, ele olhou rapidamente para o cadáver desmoronado de Bozan. Ter você enterrado dentro do avião secreto é o melhor método para esconder o assassino. E como não o matei diretamente, a probabilidade de qualquer magia de detecção é muito menor. Depois de sair da sala de estudos, ele se viu dentro dos jardins Dylan, onde havia todo tipo de flor florescendo. Leylin não pensou mais e estendeu a mão para pegar as poucas flores mais preciosas e colocou-a em suas vestes. Ele não parou seus passos e saiu diretamente dos jardins Dylan. Depois de atravessar a passagem de metal, Leylin voltou mais uma vez para a caverna onde estava o cadáver da serpente Orrala Negra. Algo não está certo, há algo faltando. Leylin correu para onde a cobra negra estava. Sua mão direita brilhava com a defesa do pingente Fallen Star e quando ele traçou a abertura da ferida, ele abriu o estômago e arrancou um coração escarlate dele. Como o manuseio de tais ingredientes era problemático, Bozan e os demais decidiram recuperá-lo apenas quando estavam preparados para partir. Não há mais tempo. Leylin olhou para o cronômetro que estava contando até 0 em breve e imediatamente cantou um encantamento antigo. Guderian Starier. Essa foi a senha registrada no livro da serpente gigante por ter deixado o avião secreto. Uma pena que com a destruição do avião secreto, desta vez, não houvesse outras chances de usá-lo no futuro. Depois do canto, Leylin foi envolto em um raio vermelho e imediatamente desapareceu da caverna. No topo de um penhasco. Alguns relâmpagos vermelhos se formaram, assumindo a forma de uma formação de magia. A imagem ilusória de um acólito de cabelo castanho se transformou lentamente em substância real entre os relâmpagos e pousou no penhasco. Finalmente estou fora! Leylin olhou para o vazio que emitia constantemente ondas de energia, sua expressão era complicada. Essa foi a influência de um plano secreto que se autodestruiu no mundo principal. Foi extremamente fraco e extremamente difícil de descobrir. No entanto, Leylin estava claro que os jardins Dylan, e tudo dentro dele agora estava varrido da face deste mundo. Uma pena! Tantos recursos e ervas preciosas! Leylin olhou para a onda de energia do vazio que estava lentamente desaparecendo e sentiu uma grande pena por isso. Afinal de contas, esse era o plano secreto de um rank 4 Magus. Apenas as várias flores e ervas nos jardins Dylan poderiam custar milhões de cristais mágicos. Além disso, havia quantidades copiosas de ervas ali. Com isso, Leylin não teria que se preocupar com suas finanças depois de se tornar um mago oficial. Felizmente, não é como se eu não tivesse nenhum ganho. Leylin olhou para os poucos talos de ervas firmemente agarrados em suas mãos, sua expressão relaxando um pouco. Em suas mãos, havia várias ervas raras, só que sua aparência não era muito bonita neste momento. Como Leylin priorizava em escapar mais cedo, ele simplesmente pegou um punhado das plantas mais preciosas, então naturalmente houve algum dano a essas ervas. Há mais um livro da serpente gigante. Leylin tocou o livro preto à sua frente. Embora fosse apenas algo que o grande Magus de Serou colocou do lado de fora para esconder a técnica de meditação de alto grau dentro da pintura a óleo, seu preço ainda era extremamente precioso. No livro da serpente gigante, havia as anotações de viagem do grande mago Serou com os desenhos de alguns itens preciosos, o que poderia aumentar o conhecimento de Leylin. Além disso, muitos experimentos também foram explicitamente declarados em detalhes, o que permitiu que Leylin se beneficiasse dele. No entanto, o mais precioso no livro da serpente gigante foi o 12 Rank 1 Spell Models e 3 Rank 2 Spell Models. Todos esses eram itens que as várias guildas e magistrados da Costa Sul tentavam colocar em suas mãos.
Eles eram algo que Magic Crystals não podia comprar. Finalmente, o motivo da expedição de Leyline, desta vez, a técnica de meditação de alto grau, foi finalmente obtido. Isso significava que o caminho de Leyline no futuro poderia não ser pavimentado suavemente, mas pelo menos ele tinha uma direção a ser trabalhada. Ele tinha mais chances do que outros acólitos. Qualquer um dos itens deste livro, uma vez vazado, resultará em apenas um resultado para Leyline. Isso deve ser listado como desejado por todas as organizações da Costa Sul. Todos os magos oficiais, vários presidentes de academia, até mesmo o magus mais forte que Leyline viu, o chefe do farol da noite, farão o máximo para pegar o que era um mero acólito. Só de pensar nesse resultado, Leyline já estava com dor de cabeça. Ao mesmo tempo, resolveu esconder tudo o que tinha conseguido nesta expedição. Desde que eu já decidi. Os olhos de Leyline brilharam maliciosamente e olharam para os poucos prisioneiros que lutavam atrás dele. Eles foram capturados por Bozan, usados como cobaias para testar os mecanismos do plano secreto. Além disso, Leyline até ligou todos eles depois. Ele não sabia quanto tempo ficou dentro do avião secreto. Só que, pelo que Leyline viu, essas poucas pessoas já estavam à beira da morte. Se ele saísse um pouco mais, seriam apenas mais alguns cadáveres que ele veria. Eu originalmente queria usá-los para matar Bozan depois de derrotá-lo, mas pelo que vejo agora, a autodestruição do avião secreto é a melhor maneira de matá-lo. Os acólitos que vinham de grandes famílias ou eram gênios de uma academia muitas vezes tinham vários feitiços de detecção colocados neles. Uma vez que eles morressem, os feitiços seriam ativados e imbuídos na criatura inteligente mais próxima ao lado deles e transformados em um feitiço de rastreamento. Por isso, Leyline raramente atacava outros acólitos. Se houvesse uma escolha, ele preferia usar bodes expiatórios para terminar seu trabalho. Leyline murmurou e caminhou em direção aos poucos prisioneiros. Muito em breve, seu rosto endureceu, e ele imediatamente pegou alguns prisioneiros e jogou-os sobre o penhasco. Asterisco pará. Asterisco não muito tempo depois, houve o ruído ligeiro, mas pesado, que viajou para os ouvidos de Leyline. Não só isso, as lâminas de pedra no fundo devem ser destruídas, os cadáveres também devem ser removidos com algum pó de dissolução óssea. Leyline resmungou e aplicou o feitiço flutuante em si mesmo, flutuando do penhasco como uma pluma. Quando a lua estava alta no céu, as constelações azuis brilhavam intensamente. Só então Leyline retornou ao penhasco, com as vestes cheias de traços de pó cinza. A luz das estrelas que brilhava era constantemente absorvida pelo pingente Fallen Star no peito de Leyline, formando uma pequena bola de luz à sua frente. Fallen Star Pendant recarregando. Tempo estimado, 5 horas 21 minutos. Uai! A voz de Chip Soul. Embora o poder do artefato mágico fosse extremamente forte e não precisasse de nenhum canto para ativá-lo, eles precisavam ser recarregados. Depois que a energia foi totalmente consumida, um Magic Artifact foi basicamente um item inútil. Anteriormente no avião secreto, Leyline escondeu seu pingente estrela caído e deixou Bozan usar seu artefato mágico muitas vezes para drenar a energia em seu artefato mágico. Finalmente, depois de entrar em uma batalha com ele drenou toda a energia do artefato mágico de Bozan. Sempre que ele pensava no artefato mágico no corpo de Bozan, que podia assumir a forma de qualquer coisa, a luz prateada e metálica que poderia atacar ou defender, Leyline invejava Bozan por isso. No entanto, ele não a recuperou do corpo de Bozan. Em vez disso, ele deixou que o artefato mágico permanecesse dentro do plano secreto. Coisas que pertenciam a famílias grandes. Se alguém dissesse que não havia medidas adicionais de proteção, Leyline seria o primeiro a duvidar dessa afirmação. Além disso, ele havia matado Bozan. Este foi o acólito genial na Abyssal Bomb Forest Academy, e um dos sucessores das 3 grandes famílias, a família Lilitel. Uma vez que este incidente foi descoberto, ele naturalmente enfrentaria a ira e a vingança da família Lilitel. No entanto, Bozan, felizmente, foi morto devido à autodestruição do avião secreto. O lugar onde ele morreu também não estava no mundo principal, mas em um plano secreto, o que significaria muitos problemas para os magos, que se destacavam em adivinhação ou profecia.
Só isso ainda não é suficiente. Os métodos de adivinhação magia não são tão simples. O rosto de Leylin era extremamente solene. Sentou-se de pernas cruzadas no penhasco e pegou vários capins de castanheiro, formando a figura de uma pequena figura humana. Asterisco pu. Asterisco quando a figura humana feita de grama foi curtida, Leylin tirou uma adaga e cortou seu braço. Uma enorme quantidade de sangue baixou, cobrindo a boneca de grama em vermelho. Leylin usou o punhal para limpar seu sangue, desenhando uma estranha runa em sua testa. Muito em breve, um antigo mas misterioso encantamento foi entoado por Leylin. O canto era um trava-língua e tinha um anel metálico. Com a subida e descida repentina em seu arremesso, a atmosfera ao redor também mudou misteriosamente. Depois do canto, muitos corpos gasosos negros e densos foram emitidos por Leylin. Os gases cresciam cada vez mais, finalmente se transformando em uma sombra negra translúcida, com um rosto semelhante ao semblante de Leylin. Ir! Leylin apontou para a boneca de grama e a sombra negra imediatamente pulou para dentro dela. A sombra negra encolheu uma dúzia de vezes, entrando inteiramente no boneco de grama. Quanto ao boneco de grama, seu rosto também mudou, tornando-se semelhante ao que Leylin parecia. Tudo bem agora. Leylin exalou alto, antes de apertar os lábios para assobiar. Guá guá. Um corvo negro voou da floresta próxima, pousando nos ombros de Leylin. Tragam embora. Quanto mais longe, melhor. Leylin colocou o boneco de grama nas garras do corvo negro, antes de alimentar o corvo com um cristal mágico. HU. O corpo do corvo dobrou de tamanho e as asas cresceram no espaço de 2 a 3 vezes. Quando bateu as asas, trouxe um pequeno redemoinho com ele. Vendo o corvo voar mais longe, Leylin soltou um suspiro de alívio. Este foi um pequeno truque que ele viu de um diário incompleto na biblioteca, foi dito ter um efeito para enganar os feitiços dos magos. Sob a simulação do AI-chip, ele acreditava que haveria um efeito até certo ponto. Naturalmente, Leylin o usava, esperando que ele desse um pouco mais de tempo para ele. Depois de matar Bozan, Leylin nunca esperou que ele pudesse encobri-lo completamente. Os métodos dos magos eram extremamente estranhos. Além disso, como a família Lilitel era uma das 3 grandes famílias da Abyssal Bomb Forest Academy, Leylin não confiava em se esconder deles. Mesmo com o método mais insensato de rastrear leads no mundo, eles definitivamente apontariam todas as pistas para ele. No entanto, para a herança do grande mago Serou, Leylin não se arrependia de ter matado Bozan. Mesmo se fosse para repetir a cena, Leylin ainda escolheria fazê-lo novamente. O que ele desejava agora era só o tempo. As condições externas já haviam sido atendidas. Para ser capaz de retaliar a perseguição da família Lilitel, ele teve que avançar em um magus oficial. Esse era o propósito de Leylin tentar ganhar tempo.